Bom dia, como é que vai? Tudo tranquilo? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 6 do livro de Judite. Vamos lá? A decisão de Holofernes. Quando os que estavam ao redor da barraca se acalmaram, Holofernes, o general comandante do exército assírio, falou a Aquior na presença de todos os soldados, isto é, os do litoral do Mediterrâneo, os moabitas e os mercenários amonitas. Holofernes disse: Quem é você, Aquior, para bancar o profeta, como está fazendo agora, e dizer que nós não devemos lutar contra os israelitas, porque o Deus deles os protegerá? Nabucodonosor é o único Deus que existe. Com seu grande poder, ele fará com que os israelitas desapareçam da terra, e o Deus deles não os salvará de jeito nenhum. Nós, que servimos o rei Nabucodonosor, os derrotaremos como se eles fossem um só homem. Eles não são capazes de resistir ao ataque da nossa cavalaria. Acabaremos com eles. As montanhas ficarão encharcadas com o sangue deles, e as planícies se encherão de mortos. Depois dos nossos ataques, eles não estarão de pé. Todos serão mortos, ninguém escapará. E é assim que fala o rei Nabucodonosor, o senhor do mundo inteiro. E o que ele diz sempre acontece. Holofernes continuou: Você, Aquior, não é nada mais do que um mercenário amonita, e o que você disse agora são palavras de um traidor. De agora em diante, eu não verei mais até que eu castigue essa gente que fugiu do Egito. E, quando eu voltar, os meus soldados e os meus oficiais com as suas espadas e lanças matarão você, e você cairá morto como os israelitas. Agora, alguns dos meus escravos vão levá-lo para a região montanhosa e deixá-lo num povoado perto da subida de uma montanha. E, quando os moradores daquele lugar forem mortos, você também morrerá. Mas, se você ainda acredita sinceramente que os israelitas não serão derrotados, então fique sossegado. Eu falei e tudo o que eu disse acontecerá. Aquior é levado para Betúlia. Então Holofernes ordenou aos escravos que estavam esperando na barraca dele que levassem Aquior para a cidade de Betúlia e o entregassem aos israelitas. Os escravos pegaram Aquior e o levaram para fora do acampamento até a planície. Dali, eles o levaram para as montanhas, até que chegaram às fontes de água que ficam abaixo de Betúlia. Quando os moradores de Betúlia os viram, pegaram as suas armas, saíram da cidade e foram até o alto da montanha. Os atiradores de fundo atiraram pedras nos escravos de Holofernes, não deixando que eles subissem a montanha. Mas os escravos conseguiram esconder-se na parte de baixo da montanha. Eles amarraram Aquior e deixaram ali. Depois, voltaram para onde estava Holofernes. Então, os israelitas de Betúnia desceram a montanha. Foram até onde estava Aquior e o desamarraram. Depois, o levaram para Betúlia e o apresentaram aos líderes da cidade, que naquele tempo eram Uzias, filho de Miqueias, da tribo de Simeão, Cabris, filho de Gotoniel, e Carmis, filho de Malquiel. Eles mandaram chamar todos os líderes da cidade, e todos os jovens e as mulheres correram para o lugar onde eles iam se reunir. Aquior foi levado para o meio do povo, e Uzias lhe perguntou o que havia acontecido. Ele contou o que havia sido dito na reunião de Holofernes, com seus conselheiros, e tudo o que Holofernes tinha dito aos oficiais assírios. E contou também como ele tinha sido orgulhoso ao falar sobre o que pretendia fazer com os israelitas. Ao ouvir isso, o povo caiu de joelhos e adorou a Deus. Eles oraram em voz alta, dizendo: Senhor, Deus do céu, vê o orgulho dos nossos inimigos e tem compaixão do nosso povo humilhado. Sê bondoso hoje com o teu povo, que é dedicado a ti. Então, acalmaram Aquior e o elogiaram muito. Uzias o levou da reunião para sua própria casa e deu um banquete para os líderes da cidade. E durante a noite inteira, eles oraram ao Deus de Israel pedindo a sua ajuda. Esse é mais um capítulo, então, de Judite, capítulo 6. E aqui Holofernes, como era esperado, não acredita nas palavras de Aquiel e manda o entregar em um povoado israelita. E em linhas gerais fala: se você acredita que o povo de Israel vai sobreviver, então você vai sobreviver.
Mas se o povo de Israel morrer, então você vai morrer junto. Então, Aquior é levado para Betúlia, desculpem, e lá ele se junta ao povo israelita. Para mim fica claro como o povo de Israel era conhecido pela sua devoção a Deus, mas também por muitos momentos de pecado. Se nos momentos de devoção o povo precisasse da ajuda de Deus, então Deus o ajudaria. E era isso que Aquior acreditava e por isso ele foi elogiado pelo povo israelita. E você, o que achou desse capítulo do livro de Judite? Deixe aqui nos comentários e vamos adiante para mais um capítulo. Até mais!